Crias Conversa, Thiago Spikes aqui com um rosto. Não, isso aqui não é um rosto, isso é um círculo com dois pontinhos e um traço. Você já parou para perguntar-se por que quando a gente olha para uma imagem como essa, que mais parece uma tomada, você impreterivelmente enxerga um rosto humano que é muito diferente disso aqui? Fica comigo neste vídeo porque eu vou apresentar para você uns conceitos bem interessantes que vai ajudar você a entender um pouco mais sobre o que é o desenho e a maneira como você manipula esses códigos para criar o seu próprio desenho, o seu próprio traço, o seu próprio estilo e vai fazer você entender melhor por que às vezes talvez você se atraia mais por um estilo de desenho e nem tanto por outros e vice-versa. Muito bem, se é a sua primeira vez aqui, meu nome é Thiago Spikes, eu sou desenhista, quadrinista e professor de artes, dou aula há mais de 10 anos, tenho meu curso de desenho online aqui no comodesenhar.net, acesse lá para mais informações, tem a minha editora, meu estúdio, onde eu vendo as minhas publicações, meus quadrinhos, no editorcaras.com.br, me segue também ali no Instagram e nas outras redes sociais. Ok. Por que quando a gente olha para uma figura como essa aqui, você vê um rosto de uma pessoa, visto que não tem nada a ver com o rosto de uma pessoa? Aliás, se alguém fosse parecido com isso, ele seria absolutamente assustador. Isto aqui sim é um rosto humano. Na verdade, é um desenho de um rosto humano. Na verdade, é uma cópia impressa na minha impressora já de tinta do desenho de um rosto humano. Num papel, 75 gramas, bem vagabundo. E... Seja muito bem-vindo ao mundo incrível, espetacular, maravilhoso, gigantesco, que todos vocês percebem, mas que muitos sequer pararam para pensar na imensidão e na complexidade disso, o mundo dos signos. E não, eu não estou falando de horóscopo aqui. Signos. Signos são... É um pouco complexo eu explicar em poucas palavras o que são signos. Na verdade, porque existe toda uma ciência bastante complexa que estuda o que seria os signos e como eles funcionam. O estudo dos signos é chamado de semiótica. Como nós percebemos e enxergamos as coisas, atribuímos significado e a noção de sentido através do que as imagens podem proporcionar. Existem diversos de pesquisadores que estudam a teoria dos signos. Aqui vou citar um deles chamado Charles Peirce, em que ele identificou que a teoria dos signos, o estudo deles, pode ser classificado em 3 categorias, ou 3 formas de compreensão. O primeiro deles é o signo em si mesmo, ou seja, isso é um rosto, mas isso também pode ser um rosto. A gente atribui as formas e entende como rostos. O segundo tipo é a referência ao que o signo ele refere. Então, por exemplo, isso é um rosto, isso também é um rosto, porque vocês sabem o que é um rosto de uma pessoa. Se você não pudesse interpretar dessa maneira, isso aqui seria apenas tinta no papel. E em terceiro, os efeitos que esse signo pode causar na pessoa que o interpreta. Então, isso é um rosto, mas é um rosto poker face, neutro, parecendo um desenho de criança, simplificado. E este é um rosto específico de um ator, que talvez você o ache bonito, ou talvez você o entenda como o Superman, ou etc. São outros significados. A partir de Peirce, um de seus discípulos, conhecido como Charles Morris, foi além e desenvolveu um estudo em que ele identificou algumas classificações mais específicas, com nomes que você provavelmente já escutou, para que a gente consiga entender melhor a percepção e o significado de cada imagem dessas. Essas classificações definem o nível de entendimento e percepção ao que as imagens significam para os seres humanos, variando com sua cultura, faixa etária e até talvez no âmbito um pouco mais universal. A primeira classificação que Morris identificou foi o que ele chamou de ícone.
Ícone é uma imagem simplificada ou não que faz referência ao que ela é, ao que ela é percebida mais objetiva e figurativamente. Por exemplo, isso é um ícone de um rosto. Nós identificamos semelhanças e percebemos um rosto nisso. Assim como isso pode ser uma árvore, ou isso pode ser uma maçã, ou isso pode ser uma casa. Se você comparar de uma forma mais complexa, nenhum desses desenhos é exatamente parecido com o que é de fato, mais realisticamente, aquilo que ela atribui. O fundamento é a imagem e a assimilação com o que ela representa. A segunda classificação é o que ele chamou de índice. Índices seriam percepções que nós associamos a certas imagens, mesmo que elas não estejam ditas. Por exemplo, estas imagens podem ser ícones de homem e mulher e índices de banheiro masculino e feminino. Ou seja, o banheiro ele não está aí representado, mas você identifica essas imagens geralmente em portas de banheiro. Por isso você faz a associação e a lembrança, referência a algo que não é dito pela imagem, mas é associado ao que não está presente, mas estimulado pelo ícone. E o terceiro tipo são os símbolos, que possuem significados a partir de convenções e influenciados pelas relações culturais de nossa história, de sua vivência e de sua localização. Símbolos são bem mais complexos e eu me atrevo a dizer que são até mais poderosos dependendo do que você for utilizar e trabalhar. Eu sei que está ficando complexo, mas eu apenas quis situar um panorama geral. Esqueça por enquanto o símbolo e o índice. Vamos ficar no ícone. Esse acho que é o mais tranquilo de entender, certo? Vamos recapitular um pouco sua infância, porque eu acho que talvez você já não esteja entendendo direito. Se você pedir para o Juquinha ou para uma criança desenhar uma figura humana, ele provavelmente vai fazer algo muito parecido com isso. É muito curioso todas as crianças tentarem representar figuras humanas de forma similar, sem que você jamais tenha ensinado isso para elas. O que é diferente, por exemplo, da alfabetização, que é imprescindível que a pessoa passe por um processo para entender o que são as letras, as palavras, como elas se formam. Agora, reproduzir certos ícones a partir de percepções, isso parece ter uma característica um pouco mais universal. Por que isso acontece? Como nós percebemos o mundo ao nosso redor? Bem, nós temos uma noção de espaço, de tempo, de estabilidade, mas principalmente nós percebemos o mundo e sabemos que estamos vivos, em teoria, mais precisamente graças aos nossos 5 sentidos. A visão, a audição, o paladar, o tato e o olfato. Nós somos bastante apegados a esses 5 sentidos. E aqui, se estamos falando de desenho, estamos nos referindo à visão. Nós percebemos o mundo enxergando quase como se as informações e mensagens chegassem em nossos olhos e nós criamos uma série de interpretações e percepções para que a gente tenha uma sensação sempre de conforto e estabilidade no espaço em que nós estamos. Crianças nenezinhas têm o costume de pegar as coisas e colocar na boca e jogá-las no chão, justamente porque elas estão em sua forma mais simples e ingênua, entendendo como o mundo funciona. Tudo que é diferente, colorido, brilhante, a criança fica olhando quase que hipnotizada. E se tiver uma musiquinha então, congelou a criança. Musiquinhas infantis com bichinhos coloridos pulando chamam muito a atenção de crianças, porque trabalham diretamente com a percepção sensorial dos seus 5 sentidos. E isso traz na criança uma fórmula de repetição e estimula sua necessidade absoluta de interpretação e reconhecimento do plano em que ela está inserida para perceber o mundo que está ao seu redor. E por mais que pareça algo muito simples, do tipo entender que a lei da gravidade, as cores como elas são, os barulhos, que nem tudo tem gosto bom, nós, como seres humanos, estamos o tempo todo tentando atribuir significado e sentido a coisas que nós percebemos. Só que a diferença é que quando criança nós temos menos informação
E quando adultos nós temos mais informação e por isso tendemos a ser muito mais resistentes e cabeça dura. E falando especificamente da visão e do que nós percebemos com os olhos, as formas, as imagens tendem a ser percebidas por algumas leis de simplificação, que também são estudos semióticos, bastante conhecidos por um termo que você já deve ter ouvido falar, chamado de Gestalt. Gestalt é um termo alemão e um pesquisador que eu destaco para o que nós vamos falar agora é um chamado Rudolf Arnheim. Digamos que ele tinha uma inclinação para o design gráfico e ele acabou identificando 6 tipos de percepção a respeito de como nós enxergamos as coisas e as interpretamos. Eles são similaridade, continuidade, fechamento, proximidade, figura e simetria. Vamos falar especificamente de 2, para a coisa não ficar tão complicada. Falaremos de proximidade e figura. Basicamente, o nosso cérebro tende a perceber as coisas pelo princípio da assimilação e aproximação. Digamos que tudo aquilo que você vê, você arquiva como se fosse uma informação, um novo JPEG que você salva na caixinha do seu cérebro, no seu HD interno. Então veja, isso é um bicho de pelúcia, mas que ao mesmo tempo ele se parece com um cachorro. E não é qualquer cachorro, este é o Woddy, que é amigo do Garfield, é um cachorro lambão e fofo e simpático e amarelo. E essa assimilação pode se tornar um pouco mais complexa ou específica em níveis, dependendo das influências que você teve ao longo de sua vida. Como, por exemplo, isto também é uma pelúcia de um cachorro. Este é o Rush, o cachorro do Mega Man. Este também é um cachorro de pelúcia, mas são cachorros diferentes. Então a nossa percepção e assimilação, ela é percebida e graduada em níveis. Cachorros, bichos de pelúcia, franquias diferentes, personagens diferentes, lúdicos, cartoons, videogame, quadrinhos. Temos diversos níveis de percepção. O nosso cérebro, ele é muito interessante porque ele é capaz de organizar as coisas e guardar um volume infinito e gigantesco de informações que você irá arquivando ao longo da sua vida. E sempre que você ver uma nova figura, você tenderá a observar os arquivos que você tem em sua mente para dar a este objeto um novo significado. Existe uma história bem interessante que é a do abacate. Todos vocês aí conhecem, avocados. Na primeira vez que as pessoas encontraram esta fruta verde gigantesca, eles chamaram de pera. É uma pera gigante, com um gosto diferente, com uma textura diferente, com uma cor diferente, com uma semente diferente, em que era tudo diferente. Mas é uma pera. Não é uma pera, é uma fruta nova. Mas naquele momento, as pessoas a chamaram de pera, por causa da forma similar. Geralmente, quando você vê algo muito estranho, você vai tentar atribuir esse significado arquivando as coisas que você viu. E não necessariamente desenhos, mas coisas que você vivenciou. Por isso que monstros tendem a ser tão assustadores, porque você entra em pânico quando você vê algo que você não identifica com clareza o que é. Isso quebra com a sua sensação de conforto e estabilidade e nós instintivamente tendemos a nos sentir ameaçados. Por que eu estou dando toda essa viajada? Bem, para explicar este contexto muito simples. Nós tendemos a ver as coisas e a interpretá-las a partir do princípio da assimilação e da aproximação. Assimilar com algo que nós já conhecemos e aproximar com coisas que nós compreendemos. E assim trazer à tona um significado. Visto o exemplo da pera, dos cachorros de pelúcia, tudo o que você pode imaginar, eu pergunto a vocês, qual é a forma, a coisa, a figura, o elemento que nós, como seres humanos, mais tendemos a assimilar e a aproximar? Aquilo que é tão primordial quanto a nossa sensação
de estarmos vivos? Nós mesmos. Nós tendemos a assimilar as coisas com nós mesmos. A nossa própria percepção e interpretação do mundo é a base primordial e sensorial do que nós entendemos como algo. Como uma criancinha interpreta o seu mundo? Pelos seus 5 sentidos. E nós entendemos muitas vezes que nós temos uma massa, uma forma física, um espaço pelo nosso tato. A nossa visão, nós percebemos quase como que um órgão de entrada de informação, e nós nos comunicamos com esse mundo afora pelo som, pela voz, pelo paladar, pela nossa boca. Forma, receptor, comunicador. A maneira mais fundamental de interpretação de existência. Quando você observa uma figura como essa, que de fato não tem nada a ver com o rosto humano, você na verdade vê um reflexo de sua própria percepção sensorial do mundo. Uma forma, o seu tato, os seus olhos, os órgãos receptores e a sua boca, em que você emite som e sente o gosto do mundo. Você não está vendo um círculo, 2 pontos e um traço. Você vê a si próprio. Este é o poder do ícone. E por mais que você tente, você não consegue deixar de ver um rosto humano nesta figura. E aqui nós falamos de coisas bem interessantes, porque, lógico, no desenho nós não ficaremos unicamente presos à retratação icônica daquilo que é mais simplificado, até uma criança pode fazer. Um desenho como este, por exemplo, ele traz muito mais informação, pelo que você percebe. Dificilmente uma criança pequena conseguiria dar conta de fazer algo com este nível de complexidade. E muitos adultos também. Qual a diferença de você ver um rosto aqui e aqui? Bom, primeiramente, nível de complexidade. Óbvio que aqui você tem muito mais informação do que aqui. Especificidade, ou seja, aqui você passa a ser mais específico. Aqui você passa a ser mais genérico. Aqui nós temos um rosto, uma ideia, um significado. Aqui nós somos específicos. Não é um rosto qualquer, é o rosto deste ator. É um rosto de um homem adulto. Você é específico. É um homem que é diferente de mim, que é diferente de você, que é diferente de todos que estão assistindo, exceto se ele também estiver assistindo esse vídeo, que eu duvido. Aqui você tem então um maior nível de conclusão e interpretação, porque aqui estamos falando de uma abstração de significado. O ícone, então, ele exige mais interpretação das pessoas que a enxergam. Aqui nós temos algo muito mais específico, que leva um tempo maior para você observar, mas há pouca dedução sobre o que é essa imagem. E você não se identifica com ele, porque você não é ele. Você não atribui significado próprio vindo de você. É este ator, e não um rosto qualquer. Então temos aqui uma diferença de nível de participação da pessoa que observa a figura. E visto que o universo imagético não é apenas 8 e 80, nós podemos pensar em uma transição muito interessante pelo nível de complexidade e detalhamento. Assim, tendo maior grau de especificidade, maior interpretação e maior nível de participação ativa daquele que observa a imagem e a interpreta, atribuindo-lhe significado, tornando-a mais genérica ou mais específica. Por que uma imagem como essa, talvez vocês tendem a perceber como ai, que bonitinho, que fofo? Exatamente porque você tem a lógica do ícone sendo aplicada. As pessoas tendem a ver numa figura muito parecida com isso aqui
a si mesmas, o que vai se tornando mais distante conforme você aumenta o nível de complexidade e realismo. Existem perfis de pessoas com níveis de sensibilidade artística diferentes. Existem artistas com percepções diferentes. Alguns são mais classicistas, outros iconoclastas, outros experimentais. A forma como você percebe a arte, até mesmo seu gosto sobre cada tipo de estilo, depende da sensibilidade e do perfil de cada um. Algumas pessoas tendem a sentir-se mais atraídas por artes mais classicistas, porque exploram a técnica e a beleza do que a imagem passa para ela. Já outras pessoas gostam de enxergar a arte pelo significado que ela pode conduzir a você. Graça, humor, drama, tristeza, um sentimento de empatia com personagens, olhos grandes, cheios de brilho. Toda essa interpretação vai variar dependendo do significado, do perfil e da maneira como você atribui aquilo que você enxerga. A única coisa que existe entre todos nós é a capacidade de interpretar e atribuir significado ao que o ícone, em níveis mais específicos ou mais simplificados, podem nos gerar. Seja no estilo mais realista ou mais simplificado, a mágica do cartoon, você vê um rosto humano aqui, mesmo que não se pareça em nada com o rosto de uma pessoa, porque você entende o significado a partir desse estímulo imagético. Você vê nesta imagem a si próprio. Por isso que quando você olha para os personagens que você tanto ama, de cartoon, de mangá ou de qualquer desenho simplificado e estilizado que for, você pode não tê-lo criado originalmente. Mas esses personagens, eles existem, persistem e são vivos porque você deu vida para eles. Então, estamos conversados. Por enquanto. E se você quiser ouvir um pouco mais sobre a gente, um pouco deste universo do desenho, sabia que nós temos um podcast? Sim, o Podcrask está disponível no Spotify e no Spreaker. E em breve vai estar disponível em outras plataformas também. Coordenado pelo Tio Pedrosa e pelo Vitão Rodrigues. Está disponível ali, então acesse aqui no link ou procure ali no Spotify. Podcrask com acento, porque nós já temos vários episódios no ar e ele está indo muito bem para um podcast que tem menos de 1 ano de duração. Eu tenho certeza que você vai gostar, você pode baixar, escutar ao vivo e seja lá como for. A produção está bem bacana e neste ano nós estamos trazendo alguns convidados, alguns outros artistas bastante competentes para falar um pouco sobre esse universo, sobre mercado, sobre tendências, numa conversa mais aprofundada sobre este universo incrível dos quadrinhos e do desenho. Então, confira aí o Podcrask, o podcast oficial da Crase Studio. Vai lá ouvir. Tá bem legal. E não é sempre que eu tô, tá? Pra alegria de vocês. Já basta aqui no canal. Vai ver mais vídeo. Ou é aqui? Não sei. Eu acho que é aqui.